Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Maravilha, estamos chegando com mais um vídeo para o nosso canal, a Escola Bíblica Dominical. Hoje ministrando a lição de número 7, Deus intervém através das suas ações. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando sobre o livro de Esther, que tem como subtema a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Tem sido um trimestre abençoado, ministrado pelo bispo Abner Ferreira. Temos aprendido bastante da história de vida de Mardoqueu e de Esther e aplicar estas lições na nossa vida. Hoje, na lição de número 7, nós temos como textos de referência Esther capítulo 4, versículo 13, 14, 15 e 16. Eu vou estar aí fazendo a leitura. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo conquistaste este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Os objetivos da lição é entender que a única alegria está no Senhor, destacar que o verdadeiro refúgio está em Deus e ressaltar a importância. A introdução. Nesta lição, estudaremos que Deus honra o desejo profundo de cada cristão estar em sua presença e que a oração e o jejum são recursos que o povo de Deus não deve desprezar, principalmente em dias difíceis e trabalhosos. O tópico 1 tem como tema ladrão de alegria. Na história de Esther, vemos a tristeza do povo em virtude de Amã ter roubado a alegria do povo judeu. Semelhantemente, hoje também nos deparamos com vários Amãs que tentam roubar a nossa alegria. Esther, diante do ladrão da alegria, demonstrou um equilíbrio emocional que serve de exemplo para todos os cristãos de hoje. Permaneçamos na presença do Senhor para não perdermos a alegria produzida pelo Espírito Santo. Amã é identificado nesta lição como um ladrão de alegria. O povo judeu começou a viver uma fase de muita tristeza, de muita angústia, de muita decepção, justamente como fruto e resultado de uma ação, de um plano arquitetado e projetado por um homem, e esse homem era Amã. Como nós vamos entender a alegria que o povo de Deus estava vivendo? Um dos motivos dessa alegria, irmãos, se dava pelo fato de que um governante chamado Ciro, esse homem que viveu entre 559 a 530 a.C., por volta do ano 539, Ciro invadiu e derrotou o Império Babilônico, e a partir dali o império que dominava o mundo daquela época foi o Império Medo-Persa. Eu vou colocar um mapa aí para os irmãos, e nesse mapa nós temos condições de ver a extensão desse império. Ele pegava ali desde a região da Índia até a Europa e Oriente Médio, e partes da África estavam sob o domínio desse império. E o rei Ciro, governante desse império medo-persa, ele elaborou um decreto. Isso já havia sido predito pelo profeta Isaías,
Isaías, ele viveu muitos anos antes de Ciro. Ele desempenhou seu ministério entre 739 e 681 a.C., ao passo que Ciro veio a ser rei da Pérsia em 539 a.C. Entre eles há um período de cerca de 150 a 200 anos. E em Isaías, capítulo 45, nos diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Isaías, cerca de 200 anos antes do nascimento de Ciro, já estava profetizando a respeito desse homem, do benefício que esse homem faria para o povo de Deus. E no seu governo, ele decretou que pessoas, etnias, de várias etnias que estivessem desterradas, pudessem retornar para as suas terras de origem. Entre essas pessoas estavam os judeus. Então os judeus estavam vivendo tinham um motivo para se alegrar, tinham um motivo para ter felicidade, porque já há alguns anos, depois do rei Ciro, veio novos governantes. Já no tempo de Ester, que governava era o rei Assuero. Então muitos judeus estavam retornando para reconstruir a cidade de Jerusalém. Esdras retornou com uma grande quantidade de pessoas. Nós vamos ver isso na história bíblica. E muitos judeus, pelo fato de o império estar desfrutando de um período de paz, eles tinham as suas vidas estabilizadas e decidiram até mesmo ficar onde eles estavam, como foi o caso de Mardoqueu. Ele não quis retornar. Tinha uma estabilidade, uma vida estável, e decidiu permanecer ali na cidade de Suzã, que era a capital de inverno do Império Persa. Só que ascendeu ao cargo de primeiro-ministro um homem chamado Amã. E havia uma ordem que todos deviam se prostrar e se inclinar diante desse homem chamado Amã. Porém, meus irmãos, Amã muito se envaideceu e começou a ter uma atitude de se deificar. Deificar significa divinizar, endeusar, se pôr entre os deuses. Amã, ele estava sob uma possessão demoníaca e queria ser cultuado semelhante a um deus. Era o prazer dele ver todos se inclinando perante ele. Ele começou a se considerar uma divindade e senhor absoluto de todos aqueles que o cercavam. Nas lições anteriores nós fizemos as citações de alguns personagens que faziam parte, pertenciam ao povo judeu, que se inclinaram e se prostraram diante de certas pessoas numa atitude de reverência. Mas o que Amã estava exigindo era ser adorado como um deus. E por causa disso, Mardoqueu não se prostrou diante dele. Mardoqueu não se inclinou perante ele. Isso gerou um ódio, um descontentamento muito grande. E ele, usando do artifício da mentira, pelo fato de ter uma influência, sobre uma confiança muito grande em relação ao rei, ele mentiu para o rei dizendo que os judeus eram um povo que tinha costumes diferentes, que não respeitava as leis do rei. Isso está registrado em Ester, capítulo 3, versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém deixá-los viver. E a partir dali o rei, acreditando cegamente em Mardoqueu, sem investigar se as coisas eram daquela forma mesmo. Amã tinha falado para ele, e essa confiança de Assuero em Amã foi tal que ele não perguntou mais nada e simplesmente tirou o anel de sua mão, deu a Amã, dizendo que ficasse com a prata e fizesse com o povo judeu o que ele achasse mais cômodo. Amã, vestido de uma grande arrogância por ter recebido do rei esse salvo-conduto para enunciar um decreto de aniquilamento de todos os judeus, ele então
ordena que o serviço de correio fosse de província a província, comunicando esse decreto real. Então, e os judeus a partir de então começaram a viver um período de grande tristeza. Até aquele momento eles viviam um momento de grande alegria, né? Estavam felizes, muitos retornando, e tinham uma vida estável no reino. E começaram, sabendo da iminente destruição, sabendo do iminente extermínio ao qual eles estavam sujeitos, uma data marcada para o extermínio de todos os judeus. E o bispo Abner nos diz que ainda nos dias de hoje nós temos que lidar, abre aspas, com estes Amãs que tentam roubar a nossa alegria. Mas aquele povo, liderado por Esther, por Mardoqueu, que eram servos fiéis e tementes a Deus, eles souberam lidar com aquela situação. Eles souberam lidar e superar aquela situação de tristeza, de angústia pela qual eles estavam passando. Demonstraram equilíbrio diante do ladrão de alegria. E nós, como povo de Deus na atualidade, precisamos permanecer na presença do Senhor e não perdermos a alegria gerada e produzida pelo Espírito Santo. Precisamos entender que nesta vida, na nossa caminhada, nós vamos passar por momentos de adversidades, situações em que nós seremos afligidos, mas precisamos compreender que a verdadeira alegria é um dos objetivos da nossa lição, entender que a única alegria está no Senhor. Precisamos compreender que não são as circunstâncias que vão determinar se devemos estar ou não alegres. É claro que há situações que nos angustiam, é claro que há situações que tiram a paz, que tiram a tranquilidade, que entristecem o coração do crente, mas sobretudo nós precisamos nos lembrar que nós devemos servir ao Senhor conforme o Salmo 100, verso 1 nos diz: servi ao Senhor com alegria, não importa como as coisas estão, não importa o que vai suceder, o que vai acontecer, nós precisamos sempre nos alegrar diante do Senhor, sabendo que nós servimos um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus que cuida do seu povo em toda e qualquer circunstância. Algumas pessoas servem a Deus por tradição familiar, né? Elas servem ao Senhor porque meu pai era crente, então eu sou crente. Minha mãe era crente, então eu vou pertencer a essa igreja. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas usar essas expressões? Outros servem a Deus por aquilo que Ele faz, porque Ele faz milagres, né? Mas aqueles que servem a Deus pelo aquilo que Ele é e não pelo que Ele faz, são pessoas vitoriosas, são pessoas que encontram paz, são pessoas que encontram alegria. Nós temos um exemplo interessante na Bíblia Sagrada do personagem Jó. Esse servo de Deus desfrutava de um período de muita felicidade, tinha família, tinha bens, né? Era um homem poderoso e honrado. E a Bíblia nos diz que esse servo do Senhor, ele era temente a Deus, era íntegro, se desviava do mal. E de repente começaram a acontecer algumas coisas tristes que sobrevieram sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Ele perdeu os filhos, ele perdeu as posses materiais, ele perdeu tudo quanto ele tinha e sobretudo ainda ficou enfermo. Uma doença terrível que acometeu a vida de Jó. Mas a Bíblia nos diz que ainda assim ele permaneceu fiel, foi paciente. E no capítulo 42, nós vamos ver o relato bíblico nos dizendo que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e Deus deu em dobro tudo quanto dantes ele possuía. Porque, irmãos, Jó não andava pela vista, Jó andava por fé. Uma certa vez ele disse: o Senhor Deus, o Senhor tomou.
No saí do ventre da minha mãe e no voltarei para lá. Ele entendeu que tudo que agrega a nossa vida são dádivas divinas. Mas o bem mais precioso que alguém pode ter nessa terra é ter o Espírito Santo morando dentro de si. É ser o templo do Espírito Santo. Então, esta lição, esse tópico 1 nos mostra que Esther, ela demonstrou equilíbrio emocional ao ter que lidar com esse ladrão de alegria. Toda aquela alegria que o povo estava vivendo. Rainha Esther, que era judia, ocupava a função de rainha. O povo tinha paz no império. Muitos judeus estavam retornando. Toda aquela alegria foi transformada em tristeza por causa da atitude de Amã, que com ódio de Mardoqueu, pelo fato de Mardoqueu não se prostrar perante ele, induziu o rei e enganou o rei, e o rei decretou a destruição de todos os judeus. Mas o equilíbrio de Esther e de Mardoqueu foi demonstrado em que eles não procuraram se vingar. Quantas pessoas, quando lidam com esses ladrões de alegria, elas querem partir para a vingança. E o Senhor já disse: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eles entenderam que eles estavam enfrentando uma luta, e essa luta era a luta do bem contra o mal. Aquilo que nós estudamos na lição anterior, era o reino das trevas guerreando e lutando contra o reino de Deus. Aquela atitude de Amã, de ter aquele ódio de Mardoqueu e decidir destruir Mardoqueu, seu povo, Amã estava agindo sobre a influência do reino das trevas. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele disse: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amã não ficou feliz simplesmente por punir Mardoqueu. Isso não traria alegria suficiente para ele. Por causa de um homem, ele determinou acabar com todos os judeus que se achavam dentro do gigantesco reino persa. Sem sombra de dúvida, ele estava induzido pelo príncipe das trevas, por Satanás, a quem Paulo menciona que a intenção dele é e sempre foi destruir o povo de Deus. Satanás já sabia muito bem daquela profecia já predita lá no livro do Gênesis, quando o Senhor Deus disse: e a semente da mulher pisará na sua cabeça. Ele não queria simplesmente destruir o povo por destruir, mas sim ele estava querendo interromper e destruir interromper aquilo que viria desse povo, a semente da mulher. E o rei, confiando cegamente em Amã, sem perguntar nada, deu esse salvo-conduto para que Amã destruísse os judeus. Mas nós vamos ver, apesar do nome de Deus não aparecer nesse livro, não haver nenhuma menção de Jerusalém, do templo, e o nome de Deus não aparecer nele, nós percebemos a ação de Deus, o mover de Deus, o trabalhar de Deus em cuidar, em guardar o seu povo. Então vamos buscar esse equilíbrio diante de situações como estas, em que os roubadores de alegria, como Amã fez, vão agir contra nós. Vamos ter esse equilíbrio de entrar pelo caminho da oração, pelo caminho do jejum, buscar o Senhor, e com certeza nós alcançaremos vitória da parte de Deus. Passando agora para o tópico 2, nós temos como tema desse tópico, o verdadeiro refúgio está em Deus. Segundo a tradição persa, nenhum homem ou mulher poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. Esther capítulo 4, versículo 11. No passado, os crentes enfrentavam seus problemas na oração e no jejum. O jejum é uma das ferramentas que nos auxilia junto com a oração, em momentos de tensão ou pressão. Hoje é comum o cristão buscar ajuda com várias pessoas, e a oração vem somente quando o problema já está irreversível. Esther jejuou, orou e arriscou a sua vida
comparecendo diante do rei e pedindo a ele em favor do seu povo. O tópico 2.1, que tem como tema a única saída era o Senhor. 2.2, o altruísmo de Esther. E 2.3, o bálsamo do amor de Deus. Então, nesse tópico 2, o bispo Abner está trazendo para nós aqui que a atitude correta que o cristão deve ter diante das adversidades. Como é que nós devemos lidar diante de situações como foi a situação que Esther e Mardoqueu vivenciaram e passaram. Ao invés deles entrar pelo caminho da vingança, ao invés deles entrarem pelo caminho da murmuração, de reclamar, de murmurar, eles foram para a oração e para o jejum. E precisamos entender que Deus é o nosso refúgio, como diz o Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A Bíblia nos diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Precisamos voltar à nossa introdução e nos lembrarmos daquilo que o bispo Abner disse para nós aqui, que a oração e o jejum são recursos que o povo de Deus não deve desprezar, principalmente em dias difíceis e trabalhosos. Quantos nos últimos dias vão atrás dos recursos terrenos, buscando se livrar de uma situação de aperto e dificuldade aqui e ali, e só se lembram da oração quando o problema está irreversível. Quando Esther e Mardoqueu vivenciaram aquela situação, eles convocaram o jejum. Esther, após ter conclamado aquele jejum de 3 dias, ela se atreveu a entrar na presença do rei sem ser convidada. Ela sabia que aquilo poderia lhe custar a vida, porque ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado ou sem ser convidado por ele. Mas a Esther tomou essa atitude porque a confiança dela estava em Deus. Ela alcançou graça diante do rei, ele estendeu o cetro e permitiu que ela estivesse em sua presença. Mas veja, meus irmãos, que ela só tomou aquela atitude depois de estar em oração, depois de estar clamando a Deus, depois de ter passado um período com o Senhor. Quantas pessoas querem fazer algo, determinam no seu coração fazer algo, mas esquece da oração. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, nos diz que na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres. Entre eles estava Paulo, Barnabé, e a Bíblia nos diz que, no versículo 2, que eles servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, agora apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Nós percebemos aqui a ordem que as coisas devem ocorrer, né? Primeiro, eles estavam ministrando perante o Senhor, eles estavam orando, jejuando, para depois serem designados para ministrar perante o povo. Quantos querem ministrar perante o povo sem ter ministrado perante o Senhor? Eu li um livro uma certa vez do pastor José Wellington, e ele dizia nesse livro que ninguém dá o que não tem. Você só consegue dar aquilo que você tem. Então, para nós ministrarmos algo para alguém, para o povo de Deus, nós precisamos buscar. Primeiramente, nós precisamos ministrar perante o Senhor. Então, antes de falar com o rei, sabendo que ela corria o risco até mesmo de morrer, ela foi se refugiar em Deus, ela foi buscar o auxílio de Deus, a proteção de Deus, a bênção de Deus. E ela alcançou graça diante do rei, que Deus, através das atitudes de Esther e Mardoqueu, um grande livramento, Deus operou para o seu povo. Esther, ela compareceu diante do rei, sabendo que a sua vida corria perigo, mas ela não queria ser lembrada como uma pessoa que teve a oportunidade de fazer alguma coisa e não fez nada. Ela não queria ser lembrada como uma pessoa que poderia ter feito algo e não fez nada. Ela não pensou somente em si, ela pensou no próximo. Quantos judeus, quantas crianças, quantas pessoas
perderiam a sua vida. E ela, sendo rainha, poderia fazer alguma coisa. E como seria se ela não fosse exterminada junto com os demais judeus, como ela iria viver com isso na sua consciência? Mas Mardoqueu fez ela refletir em Esther capítulo 4, versículo 14. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Isso nos leva à reflexão, irmãos, que a vida do povo de Deus, a vida do servo de Deus, há um propósito nela. Você alcança certas posições, é porque Deus tem um propósito nessa situação. Esther não tinha chegado a ser rainha simplesmente por chegar. Deus tinha um propósito em toda aquela situação. Então entenda, meu querido irmão, quem sabe você não vive um período de tristeza, você vive um período de felicidade, as coisas estão dando certo, você está prosperando, você está sendo abençoado por Deus, tem alcançado prestígio, tem alcançado posições. Entenda que você tem um Senhor, que Deus está no controle de todas as coisas e que a sua vida está nas mãos de Deus e Deus tem um propósito com a sua vida. Deus permitiu que você estivesse aonde você está, na situação que você está, no cargo que você está, porque Deus tem um propósito com isso. Não seja egoísta de pensar somente em si, no seu prazer pessoal, na sua realização pessoal, mas seja aquela pessoa que se preocupe com o próximo. Seja aquela pessoa que pensa no próximo. Esther pensou em todos os judeus do reino que perderiam a sua vida se ela não fizesse nada. Então ela tomou a decisão, mandou dizer a Mardoqueu, Esther capítulo 4, versículo 16, que eles fossem para o jejum, né? Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei. Ela estava disposta a perder a sua vida, mas não queria entrar para a história como uma pessoa que poderia ter feito alguma coisa e não fez nada. O próprio Mardoqueu tinha uma fé tão tremenda em Deus que ele disse, no versículo 13, não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. E no versículo 14 nos diz, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Veja a fé desse homem, veja a confiança desse homem. Por mais que Amã era o primeiro-ministro, esse ladrão de alegria, ocupava uma posição de muita confiança e autoridade no reino, mas ainda assim, Mardoqueu esperava o livramento de Deus. Mesmo que o decreto do rei fosse um decreto que não podia ser revogado, Amã ainda permanecia crendo que Deus estava Mardoqueu ainda permanecia crendo que Deus estava no controle de todas as coisas e traria livramento para o seu povo. E nessa história nós percebemos isso, que Deus está no controle de todas as coisas e que por mais que venham as perseguições, as adversidades contra a vida do povo de Deus, mas Deus trabalha, Deus age. Em Isaías capítulo 64, versículo 4 nos diz que desde a antiguidade não se viu e nem com os ouvidos se percebeu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. O item de número 3 tem como tema a importância do jejum. Esther buscava a face do Senhor através de jejum e de orações e teve uma intimidade profunda com Ele. Estarei fazendo a leitura onde Esther foi uma mulher que verdadeiramente consagrou-se ao Senhor e era sem dúvida repleta do Espírito Santo. Ela tinha algo dentro dela que sobrepujava todos os seus sentimentos e todas as suas fraquezas. Algo tão profundo que sustentava sua confiança em Deus. Esther buscava a face do Senhor através de jejuns e de orações e teve uma profunda intimidade com Ele. O tópico 3, nós temos 3 subtemas, subtópicos. 3.1 que nos diz o jejum no Antigo Testamento.
3.2, o jejum no Novo Testamento. E 3.3, o que Jesus ensinou sobre o jejum. No Antigo Testamento, nós vamos ver que vários personagens bíblicos que oraram e jejuaram e alcançaram a bênção do Senhor nosso Deus. Nós temos alguns exemplos bíblicos de pessoas que jejuaram no Antigo Testamento. Moisés. Temos o exemplo também de Esdras. Esdras capítulo 8, versículo 21 a 23 nos diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus e para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Veja que exemplo lindo, irmãos. Veja que exemplo maravilhoso. Eles estavam retornando para a cidade de Jerusalém e Esdras, sabendo do perigo que eles corriam naquelas estradas, porque a distância que eles iriam viajar era muito longa, né? Seriam dias de viagens, e ele conclamou o povo para um jejum e para a oração. Outro exemplo bíblico também é o exemplo de Neemias. E quando soube da situação que estava em Jerusalém, a cidade de Jerusalém destruída, os muros destruídos, em Neemias capítulo 1, versículo 4, ele nos diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E através das suas orações, Deus trabalhou de uma forma tremenda, e Neemias foi enviado para reconstruir os muros da cidade. Então vamos entender a importância, meus irmãos, do jejum, o valor do jejum, o valor que tem a oração. Precisamos aprender com a história de vida desses homens de Deus. A Bíblia nos diz que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nada ficou registrado nas Sagradas Escrituras por acaso. Há um propósito. Há lições que nós podemos extrair e praticar na nossa vida. Esses servos e servas de Deus do Antigo Testamento foram pessoas que tiveram consciência da importância e do valor do jejum. E no Novo Testamento também nós vamos encontrar pessoas, homens e mulheres de Deus que também oravam, viviam em constante oração e também jejuavam. A Bíblia nos diz que Ana não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, em jejuns e orações. Lucas capítulo 2, versículo 37. E Marcos capítulo 2, versículo 18, João Batista também ensinou seus discípulos a jejuar. Jesus jejuou antes de ser tentado por Satanás. A igreja de Antioquia jejuou antes de enviar Paulo e Barnabé em viagem missionária. Atos 3, versículo 3. E Paulo e Barnabé clamaram e jejuaram antes da instituição dos anciãos nas igrejas. Referência de Atos capítulo 14, versículo 23. Então nós vamos percebendo aí que a prática do jejum, a prática da oração era constante na vida desses servos e servas de Deus, tanto do Antigo como também do Novo Testamento. E no subtópico 3.3, ele tem como tema o que Jesus ensinou sobre o jejum. Muitos cristãos ignoram o que a Bíblia diz sobre o jejum. Ou então, muitos receberam um ensino distorcido, ou não receberam nenhum ensinamento acerca desse assunto. O jejum é algo tão pessoal, tão íntimo, que se uma pessoa descrever a você como ela faz o jejum, isso já não seria um jejum autêntico. Jesus nunca desestimulou a prática do jejum. Ele mesmo exercitou e diz que quando ele fosse tirado da terra, os seus discípulos deveriam jejuar. Meus queridos irmãos, às vezes as pessoas pegam aquela
parábola citada por Jesus do fariseu e publicano, onde o fariseu dizia: eu não sou como este publicano, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, jejum 2 vezes por semana. E imagino que contando essa parábola, Jesus estava desestimulando o jejum. Não, o que Jesus estava desestimulando, ensinando, era as pessoas não ter a arrogância de confiar em sua própria santidade. O que Jesus estava ensinando para aquele povo é que eles não deviam ter a atitude que os fariseus tinham, porque eles viviam uma vida de aparência, aparentavam ser pessoas santas, como o Senhor Jesus mesmo disse, como parecendo ser sepulcros caiados, que por fora tinham grande aparência de santidade, mas o interior estava corrompido. Quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé a rei, que ele viu Eliabe entrando diante da sua pessoa, ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido, e já queria ungir aquele homem como rei de Israel. E qual foi a mensagem de Deus para Samuel? Deus falou com ele: Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha o que está diante de si, mas o Senhor olha para o coração. Então, o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, foram pessoas de oração, foram pessoas que tiveram a prática do jejum esteve presente nas suas vidas. Isso serve para a nossa reflexão nos dias atuais. Nós temos vivido dias difíceis, dias trabalhosos. A pandemia que sobreveio sobre o mundo no ano de 2020, nós estamos no princípio do ano de 2021 e ainda ela está presente. Hoje mesmo, quando estou gravando esse vídeo, o prefeito aqui da cidade onde eu moro já elaborou um decreto com algumas restrições, restringindo a abertura de alguns setores nos finais de semana, porque a situação está ficando difícil novamente. E esse é o momento da igreja não se esquecer do clamor. Esse é o momento da igreja não se esquecer da oração. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus nos diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oração precisa estar presente nas nossas vidas. O jejum precisa fazer parte da nossa vida cristã. Nós não podemos esquecer que nós temos que cultivar um devocional, uma vida de constante devoção a Deus. Partindo para a conclusão da nossa lição, eu gostaria de deixar essa frase para os irmãos, onde nos diz que todos nós fomos chamados para servir a Deus, que possamos servi-lo com alegria. Por mais que você esteja vivendo um momento por mais que o mundo está atravessando essa situação difícil com essa pandemia, e quem sabe na sua vida pessoal você tem sido afetado por isso e tem sofrido danos, e às vezes aos seus olhos parecem ser danos irreparáveis. Mas lembre-se que o Salmo de número 100, versículo 1 nos diz e nos recomenda servir ao Senhor com alegria, dizendo: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com canto. Todos nós fomos chamados para servir a Deus, e todo empecilho, a presença do Pai e toda cilada de Satanás sejam repreendidas em nome de Jesus. Que o céu venha a se abrir para a sua vitória e de sua família em nome de Jesus Cristo Nazareno. E dessa forma possamos servir ao Senhor com alegria. Então não importa, meu querido, a situação que você esteja enfrentando, saiba que Deus, Ele é poderoso para intervir e transformar essa situação. Saiba que Deus é poderoso para intervir e produzir mudança. Mardoqueu, ele possuía essa fé, quando em Esther capítulo 4, versículo 14, ele diz para ela: se você se calar, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Então, busque a Deus. O texto áureo nos diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Seja fiel ao Senhor, seja temente a Ele. Esther e Mardoqueu viveram num tempo onde
O ladrão de alegria chamado Amã tentou roubar a alegria deles. Mesmo no meio de tanta podridão moral, eles permaneceram íntegros e fiéis a Deus. Foram pessoas de oração, foram pessoas de jejum, foram pessoas de compromisso com o Senhor. Então, essa reflexão ela fica para nós, nos lembrando daquilo que Paulo escreveu aos Romanos, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então a história de Mardoqueu, a história de Esther, dela nós podemos extrair preciosas lições e aplicar essas lições na nossa vida. E como eles foram abençoados, da mesma forma nós temos certeza que nós também seremos abençoados pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos. Semana que vem estaremos presentes aqui novamente no canal com a lição de número 8. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.